Oi, pessoas! Oi! Está começando mais um BIND ao vivo. O nosso espaço da editora BIND, onde você tem aquele papo com os autores da casa, com os parceiros, sob o meu comando. Hoje a gente vai conversar com o Wallace William, falar sobre o conto que ele escreveu para a coletânea Negritude, também falar sobre os trabalhos do autor. E você que está chegando agora, você que ainda vai chegar, seja muito bem-vindo. Estamos estreando aqui o nosso horário das 4, né? A gente está estreando esse horário. Nunca estivemos aqui às 16 horas. Então, você que vai nos assistir, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso BIND ao vivo. Esse espaço da editora BIND, para conversar com os autores, para trazer curiosidades, para fazer perguntas que vocês não fariam. A gente faz por aqui, no nosso BIND ao vivo. O nosso papo de hoje é com o Wallace William de Souza. Daqui a pouquinho a gente vai estar chamando ele. E ele já está aqui, né? E você que tem a sua pergunta, que tem alguma curiosidade sobre os trabalhos do autor, já pode se preparando para perguntar, que depois das perguntas que eu tenho aqui, eu faço as perguntas que você quiser, certo? O nosso espaço da editora BIND traz um bate-papo descontraído, pelo menos 2 vezes na semana, com os autores ou parceiros da editora. Entrando aqui no meu amigo Orfeu Broco. Oi, Orfeu! Nútia tá aqui também. O Orfeu já passou por aqui, né? E hoje o nosso papo é com o Wallace. Ele vai falar sobre o conto que ele escreveu para a coletânea Negritude. Coletânea maravilhosa, que inclusive está à venda aqui no site da editora. Você pode encontrar facinho, que o link está na biografia, né? Gente, começamos o nosso BIND ao vivo hoje, já com a notícia que eu vi agorinha, né? Tava ali olhando os grupos antes de entrar, e eu vi que saiu o anúncio oficial, que foi adiada a Bienal de São Paulo, né, gente? Pois é, né? Por conta da pandemia já era esperado, mas não era oficial, portanto agora é. E aí a gente... Prazer rever também, Orfeu. Você tá aí participando com a gente. Dona Arícia Chefa chegando. Vamos chamar o Wallace, né? Vamos conversar. Vamos começar falando aqui. Deixa eu achar aqui. Vamos convidando o povo aí, porque esse horário, né, gente, às 4, é um horário novo. Nunca estivemos aqui esse horário, então a galera não tá acostumada. Cadê o Wallace? Deixa ele aceitar aqui que a gente já vai começar a conversar. Olha ele ali. Oi. Boa tarde. Estão todos me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo, eu estou te vendo de lado. Isso é normal? Eu posso tentar consertar, só um instante. Agora sim! Funciona melhor assim? Assim tá maravilhoso. Oi, Wallace, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado, Ana Paula. Ana Paula, né? Isso, pode chamar de Ana só. Tudo bem. Muito obrigado, Ana, e o pessoal da editora BIND pelo convite, e a todos os leitores que estão acompanhando. Muito lisonjeado de estar participando desse espaço. E assim como fiquei muito lisonjeado de ter participado da coletânea Negritude, que trouxe tantos contos maravilhosos, tantos autores incríveis, tratando de um tema que é tão importante, tão relevante hoje em dia, né? Uhum. Então, essa é a sua conexão com a editora BIND, a coletânea Negritude, não é isso? Sim, nesse momento é a coletânea Negritude. Vamos esperar futuros, né? Porque Deixa eu te... no futuro nós não sabemos. Com sorte, teremos outras conexões no futuro. Com certeza. Olha aqui, a chefa tá por aí, né? Vai escutando, vai vendo. Deixa eu te perguntar aqui, para começar, como é que tá escrito assim no teu certidão de nascimento? É como a gente chama mesmo? Como é que tá lá? Eu não entendi, pode repetir? Teu nome, como que é o nome? Meu nome é Wallace William de Souza. É esse nome exatamente mesmo. assim.
É esse nome mesmo. É o cara do. É o WW, é isso, né? Uhum. E é algo que vocês podem colocar toda a culpa nos meus pais e nos sobrenomes deles. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você é um cara que escreve desde sempre ou começou a escrever depois de um tempo? Como que é a tua relação com a escrita? Chegando aqui a Fê. Oi, Fê. Eu acho que, como muitos escritores, eu escrevo desde sempre, desde a infância. Eu, eu fui uma criança que fui alfabetizado muito cedo e acabei desenvolvendo também muito gosto pela escrita, muito precocemente. Eu sempre fui muito incentivado a isso. Mas, conforme a vida adulta foi chegando, nós passamos a ter outras prioridades, né? Ganhar dinheiro, esse tipo de coisa, e eu meio que deixei para lá. E aí, de alguns anos para cá, eu venho tentando dar vazão a esse sonho de infância que é escrever, que é algo que fez parte muito da minha infância, da minha adolescência, e que só depois da vida adulta eu resolvi colocar um pouco para fora. Como que foi assim, essa tua chegada no mundo da literatura? Você já começou escrevendo, publicando livro, ou foi em antologia? Como que foi isso? Como a maioria dos autores, eu comecei com antologias. Um dia eu estava navegando pela internet e vi uma antologia sendo publicada de terror. E eu pensei, bom, por que não? Fazia tanto tempo que eu não escrevia nada. E provavelmente, se ele não tivesse sido selecionado para aquela antologia, é, eu provavelmente teria desistido naquela hora. Nossa, Mas, mas como foi o primeiro conto que eu escrevi selecionado para uma antologia, é, você ganha uma empolgação, você fica feliz e acaba querendo mais e mais e mais. E desde então eu não parei. isso já faz quanto tempo? Uns 4 anos, eu acredito. Pouco Eu tempo, né? acredito. Não, sim, sim. Como eu disse, eu só voltei a escrever depois da vida adulta mais madura até. Então você escrevia. Ô, Wallace, você falou que começou a escrever assim na infância. O que você escrevia? Sim. Qual era o estilo que você escrevia? Bom, eu sempre gostei muito de fantasia. Fantasia medieval, bem estilo Tolkien, e também, posteriormente, com influências de autores como Neil Gaiman, Alan Moore, e isso era minha adolescência. É, embora eu carregue esses autores no meu coração até hoje, assim, mas depois veio Gabriel Garcia Marques, Machado de Assis, uh, São James referências boas, Joyce. referências Uh, maravilhosas, né? sim, sim, são referências que elas vão se acumulando ao longo da vida, né? Você na sua juventude, você lê algumas coisas, mais velho você lê outras, mas eu pessoalmente eu carrego todas elas muito comigo. Eu leio Neil Gaiman até hoje, Tolkien até hoje. Quer dizer, o Tolkien nem tanto porque ele já morreu e já lançou tudo que tinha que lançar. Mas Neil Gaiman, Alan Moore,
o nosso falecido hoje, Carlos Ruiz Zafón, Sim, né? que hoje faleceu, mas que autor fantástico nós perdemos hoje. E tão novo ainda, né? Tão jovem. Uhum, sim, e essas são todas referências. E também autores nacionais, claro. E é interessante notar que depois que eu comecei a entrar em contato com esse meio literário brasileiro, eu conheci autores que eu nunca tinha ouvido falar e que eram tão incríveis que você quase dispensa a leitura de literatura internacional quando você conhece os nossos autores, alguns dos nossos autores que são tão incríveis. Tem sido uma experiência fantástica essa criação de, de referenciais. Ótimo. Eu sou uma apaixonada pela literatura nacional. Amo os clássicos. Uhum. E sou uma defensora da literatura brasileira. Eu fico doente quando eu vejo alguém com preconceito de literatura nacional. Vontade de jogar os livros da Sarney na cara e falar, lê isso aí. Ô, Ah, Wallace, não. Não, pode falar, pode falar. estão falando aqui que tava um pouco embaçado. Gente, já tá normal? Eu consigo ver o Wallace e ouvir perfeitamente. Estavam falando aqui que tava meio complicado. Deve ser a internet oscilando, provavelmente. Gente, minha câmera tá embaçando? Eu não tô normal, não? Olha aqui pra mim, gente. Por exemplo, a sua, para mim, de vez em quando embaça um pouco, mas pode ser a minha internet mesmo. Não. Então Pode vamos. ser a minha, pode ser Vocês a que minha estão internet assistindo aí mesmo. vão orando que a gente vai conversando, tá? Uhum. Então você começou numa antologia e o primeiro conto que você escreveu com o intuito de ser publicado foi aprovado e você falou que isso foi, assim, um gás para você não desistir. Isso. E foi no estilo de fantasia mesmo? Já que você falou que gosta foi fantasia? Terror. Foi terror. Terror. O Foi terror. terror. E a partir Foi um terror ambientado em Salvador, nas vielas de Salvador, que isso foi eu conheci. para que antologia? Foi para uma antologia da editora Pendragon. Pode falar o nome Pode da falar outra que você pode. editora? Foi para uma antologia. Foi para uma antologia da editora Pendragon. Hum, ela tem um nome longo, assim, mas era algo como Mortes Sobrenaturais. É, agora eu não me lembro o nome inteiro, era um nome bastante longo. Mas uma antologia de altíssima qualidade, teve contos incríveis. Que Muito bom. bom. Então a sua estreia foi muito boa, né? Ó, e então, Uhum. de lá para cá você já participou de quantas antologias? Eu não contei, mas eu acredito que a da Bind, que foi a última, tenha sido a 10ª ou 11ª. Já tem um bom número, né? E Sim, na editora Bind você estreou lá com o conto O Garoto que Adorava o Deus do Trovão, é isso? uhum. Que é um conto, eu digo assim, que é o mais elogiado da antologia. Todo mundo Eu fico gostou. muito feliz de ouvir, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu fiquei muito nervoso de enviar. E, nossa, é maravilhoso. O conto é incrível. Eu também participei dessa antologia, foi minha estreia. E quando eu vi os contos, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Poxa, muitos contos maravilhosos mesmo. Eu tenho certeza que nenhum deles ali a gente consegue colocar realmente num pedestal. Eu agradeço muito a todos os que elogiaram, mas todos os outros também estavam fantásticos. E uma pergunta já sobre o conto. Perguntaram que o conto possui assim, um enredo impactante. Se você buscou inspiração em outras obras ou em histórias reais para escrever, como que foi a inspiração para escrever esse conto?
Histórias reais. Histórias reais. Eu me baseei, esse conto ele nasceu de um meme da internet. É meio bizarro, né? Que era um meme que fala sobre questões raciais e religiosas, que fala sobre no Brasil, Thor, o deus nórdico, é um herói, referência aos filmes da Marvel, e Xangô, o deus africano, é um demônio. E, independente das discussões que esse meme possa gerar, eu tentei usar essa temática através da realidade das comunidades carentes, praticantes de religiões de origem afro-brasileira, e que hoje em dia envolvem. Ainda são práticas religiosas envoltas de muito preconceito, e que hoje elas são até meio suprimidas em algumas regiões do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, através de mandantes do narcotráfico, e também falando sobre a situação triste na qual muitas dessas comunidades vivem expostas à violência, sem acesso à cultura, sem acesso à educação de qualidade, e onde grande parte da população brasileira de origem afro-brasileira e de praticante de religiões afro-brasileiras sobrevive hoje. Então foi mais ou menos isso de onde veio a ideia. O conto é maravilhoso. E aqui a dona Arice dizendo assim, quando eu acabei de ler o conto, eu fiquei uma meia hora pensando em como você foi fenomenal. E de fato é incrível. O conto é maravilhoso. Quem ainda não leu, quem não conhece ainda a coletânea Negritude, está à venda no site da editora e também tem ele em e-book na Amazon. Chegou aqui a Aninha Luz. Oi, Aninha, seja bem-vinda. E esse conto, como você falou, vem retratar a realidade do povo descendente afro-brasileiro, das religiões que ainda são tratadas como cultos ao demônio, e que a gente sabe que em muitas regiões do país o preconceito é maior. Alguns lugares até que não, né? Mas tem certas partes do país em que, eu diria assim, que o cristianismo é mais forte, é maioria, em que tratam as religiões afro-brasileiras como religiões que fazem culto ao demônio, algo do tipo. E isso é muito ruim, principalmente para referência de crianças, né? Eu até debati dia desses sobre isso, o quanto o referencial para as crianças fica ruim em relação a esse preconceito que se tem, né? A gente escuta muito falar a respeito do preconceito racial em relação a todo tipo de coisa, e espaço na sociedade e tudo. Mas em questão de ter a liberdade religiosa, é um preconceito muito grande que muitas vezes não é relatado, não é debatido, que é deixado de lado. Daí, o ponto foi de uma importância extrema. Pode ser, desculpa. Foi maravilhoso. Então eu queria que você contasse como que foi trabalhar a maneira de colocar isso, como você disse, sem ofender, porque ficou incrível. Foi mais fácil do que parece, porque, embora eu não seja praticante de religião de matriz afro hoje em dia, eu fui criado dentro das religiões de matriz afro. Então, para mim foi muito fácil. Tudo faz parte da minha própria herança cultural, da minha formação cultural. Então, para mim, não houve grande problema. O que eu tive mais problema é um problema que, por favor, pessoal da editora,
de todas as editoras que vejam isso. Isso não é uma crítica, mas que todo autor sempre tem esse problema. Colocar no tamanho certo. Porque esse conto ele tinha umas 8 páginas e eu fui meio que mutilando o pobre coitado até chegar ao tamanho certo. E fico muito feliz que ele tenha conseguido ainda ficar a contento. Nossa, essa questão do tamanho, assim, dos caracteres, eu fico aterrorizada com isso. Não, assim, por favor, eu não quero que nenhum editor pense que isso é uma crítica. Eu Não, entendo perfeitamente a não, mas tem que necessidade. pensar que é crítica mesmo. Atenção, editoras. A gente fica sufocado quando tem que escrever um negócio e tem lá um padrão e a gente fica louco com isso. A Ari está colocando um monte de kkk aqui. Mas é verdade. Eu acho que isso é trabalhar sob pressão, né? Uhum. Isso realmente é trabalhar sob pressão. Mas foi muito bom e deu para ficar contente e manter o sentido da história. No caso, você teve que fazer um resumão, foi isso, né? Porque 8 páginas a mais. Sim. Normalmente, quando eu trabalho com contos, existe aquele ditado sobre escritores: escreva com vinho e revise com café. Normalmente, como chama, na hora de escrever, eu deixo a imaginação fluir e vai tudo que tem que ir. Aí na hora de editar para o tamanho, aí vem aquela parte, bate aquela neurose para vamos lá, vai. Vamos começar a mutilar o filhote. Acontece. Ó, Livros e Tal colocou assim: confesso que tenho problemas com contos. Na maioria fico incomodada, sentindo que falta. Agora eu quero as páginas que você retirou. Elas estão guardadas. Gente, agora vai ter que publicar. Ô, Ari, você vai ter aí Negritude 2, porque o pessoal quer as 8 páginas que o Wallace teve que tirar. Você pretende publicar o conto assim na íntegra, do jeito que ele é? Tem essa pretensão? Normalmente, porque, por exemplo, eu faço isso com quase todos os contos. Normalmente eu não penso muito nisso, porque tem a questão contratual com a editora, que a gente nunca sabe se um dia eu vou poder fazer isso ou não. Ainda mais trabalhando com editoras diferentes. Vou perguntar aqui a chefa agora. Ô, chefa! Ó, responde aí, já que tu perguntou. Então responde, viu? Então, assim, a gente não sabe, porque trabalha com várias editoras diferentes. Cada uma tem seu contrato, assim, então eu não penso nisso. Claro que um dia eu adoraria juntar os meus contos em versões completas, assim, a versão do diretor e ficaria legal, mas... Eu vou esperar. Eu só li isso, e já estou interessada para ler mais coisas. Aí agora eu fico sabendo que tinha 8 páginas a mais, isso me dá, assim, né, uma curiosidade maior. Uhum. Você tem você gosta de escrever vários estilos ou você escreve, tipo, você se apega, não, eu só escrevo isso? Não, eu gosto de vários estilos. Eu costumo pensar que o escritor ele não pode ter preconceitos na hora de escrever, porque mesmo que algum estilo não seja o seu favorito, ou um tema não seja o seu favorito, ao menos escrever sobre isso vai te trazer aprendizado e vai te ajudar em alguma coisa, vai te trazer uma bagagem de experiência e te trazer novas ferramentas a dominar. Então, eu não tenho nenhum problema em escrever nenhum gênero. Então não tem nada que você não escreveria? Também não é assim. Assim, o que você acha que você não escreveria? Mas por exemplo, eu respeito muito todos os autores
de literatura mais erótica, mas não é exatamente o que eu curto, como 50 Tons de Cinza. Eu não gosto muito desse tipo de tema. No caso, o Mas hot, né? Você não gosta do... muito hot. Assim, não é o meu estilo favorito, mas é claro que eu respeito quem faz. E é claro que eu poderia até, talvez em um conto, antologia, experimentar o estilo, mas não é exatamente algo que eu me vejo escrevendo a longo prazo. Então, deixa eu Mas, te dar a notícia aqui. Deixa eu ler o que a chefa mandou. A questão do Negritude, como foi um convite sem fins, a gente não prendeu os contos. Vocês podem publicar sim. Oh, olha aí. Isso é ó, ótimo. bom, então a versão definitiva vai estar disponível algum dia. Gente, que Espero que em maravilha! breve. Olha aí! A chefinha maravilhosa, gente. É a melhor chefa. Pô, que bom, né? Então, Obrigado, Alicia. às 8 quartas, Obrigado, gente, Alicia. ó. Vão estar liberadas qualquer dia aí, né? Mas vamos marcar a data aí. Uhum. Qualquer dia eu libero ela. Assim, vou fazer uma revisão carinhosa e qualquer dia eu libero ela aí para todo Notícia mundo. maravilhosa, gente. Obrigado, Alicia. Ótimo. Então, Hot você não escreveria. Eu Não, também, não é exatamente. eu Pode também tô continuar. nessa contigo. Bate aqui que eu também não escreveria Hot, não. Eu não tenho essa coragem, essa cara de pau. Eu acho que tem. Eu fico constrangida lendo, gente. Não, até admiro a coragem de Sim, eu quem admiro escreve. demais quem escreve. Eu acho que a pessoa já tem que ter aquilo assim, a ginga, porque não é qualquer um, Uhum. né? Exato, exato, exato. É, no caso, a sua relação com a editora Bind foi somente esse conto da coletânea Negritude, que foi um convite, como a Arissa já falou aqui, que você aceitou e que você conseguiu reduzir as páginas até Uhum. ficar do tamanho certo. E ela colocou assim, inclusive, se quiser deixar, a gente publica. Ah, assim é que eu gosto. Estamos fazendo um negócio ao vivo, gente. E estamos aqui, olha, gente, estamos aqui fazendo a mediação, né? Nútia colocou assim, né? Como que foi? Como que você recebeu esse convite? Como que foi? Foi a própria Alicia que me procurou. Ela me procurou, não sei onde ela me encontrou. Realmente. Arícia, coloca aí onde você encontrou o Wallace, por favor. Coloca aí que ele quer saber. E aí, como que você recebeu o convite? Como que foi? Ela te convidou e você aceitou de imediato? Teve que pensar? Como que foi? Aceitei de imediato, porque naquela época é, na época que ela convidou, eu estava recebendo vários convites de antologias assim, e eu não estava com tempo, porque eu estou trabalhando no meu próximo livro e não tinha tempo de participar de tudo aquilo que eles estavam me chamando. Então eu priorizei a negritude pelo tema, que eu realmente me identifiquei com o tema, e uma coletânea de terror russa, Nossa, que eu fui convidado também por um editor russo que surgiu do nada no meu Facebook com: Oi, você quer escrever? Quer participar da minha antologia? Vai. Eu priorizei essas duas. Aqui no Brasil, a negritude pelo tema e a Horror Without Borders, que foi organizada pelo Oleg Razanov, lá na Rússia, que é, foram as minhas únicas coletâneas que eu participei no ano passado. E eu fiquei bastante satisfeito com o resultado das duas. É, foi, foi bem legal, embora até hoje eu não saiba nem como a Arícia me encontrou, nem como o Oleg me encontrou.
Livros e tal, colocou assim, conta não, Ari, segredo de Estado. Eu penso que ela deve ter alguma coisa a ver com isso. Tá querendo encobrir, né? Deve ter alguma coisa a ver. Vamos deixar para a gente descobrir isso depois, né? Então, ano passado você participou dessas 2 antologias que você disse que brotaram do chão os convites, né? Que... ela falou que quem te indicou foi Gil Fox. Gil Fox? Puxa, eu gostaria muito de conhecer Gil. Ah, não, desculpa, eu sei quem é. Eu sei quem é. É a moça do blog Raposa Galáctica, certo? Gente! Ai, não aguentei, desculpa. Mas, enfim, já sabendo disso, né, não, sabendo quem é, eu acredito ela falou que ela é. foi convidada, acabou não participando e você participou. E também, né? Ele participou porque, enfim, ele arrasou. Eu digo assim, para mim foi o melhor conto da coletânea. Pessoal, teve muitos elogios, todo mundo sempre fala, toda resenha que sai, todo mundo comenta sobre ele, é maravilhoso. Você tá de parabéns. Apesar que eu quero saber as outras páginas, a gente quer saber, tá? Muito obrigado. A versão do diretor um dia sai. Vamos então falar das outras coisas. Sobre as suas outras coisas que você escreve, eu sei que você tem um livro chamado... Como é que é? A Ponte entre os Dois Mundos. A Ponte que saiu pela editora. Eu não tive tempo de te stalkear, sabe? Eu geralmente faço isso, sabe? Minha missão aqui na Bind é passar a semana stalkeando o entrevistado, mas essa semana foi corrida para mim. Não tive tempo de te stalkear. Nenhum problema. Por exemplo, semana passada, quando vocês fizeram o convite para a live, eu estava muito ocupado com um evento online. Aí eu peço desculpas se eu demorei para responder qualquer coisa. Mas... Não, preocupa não, tá tudo certo. Não é comigo mesmo isso aí, ó. Pode demorar o tanto que quiser. Mas aí a gente pergunta, né? E você responde. Esse livro é o teu mais recente trabalho? Você tem quantos livros publicados? Livro assim, sem ser antologias? Esse é o primeiro. Ele foi lançado pela editora Pendragon, vai fazer 2 anos agora. Ele normalmente é categorizado como fantasia moderna ou fantasia juvenil. Eu prefiro categorizar ele como realismo fantástico ou realismo mágico. Mas qualquer um dos termos não foge tanto do escopo do livro. É uma história leve que vai ficando bem menos leve ao longo da passagem do tempo. Fala muito sobre sonhos, sobre ancestralidade, sobre família, sobre crescimento, adolescência, sobre cultura, sobre mitologias menos conhecidas. Por exemplo, eu trabalho nela um pouco, na verdade um pouco não, bastante, a mitologia indígena, mas, por exemplo, não do ramo Tupi-Guarani, que normalmente é o mais conhecido dentro do nosso país, mas sim dos ramos dos índios Terena, da região do Mato Grosso do Sul, que tem uma cultura bastante diferente da Tupi-Guarani e com muitos mitos e características e crenças próprias. Então, é um livro que fala muito sobre o nosso recorte cultural enquanto nação brasileira também. Maravilhoso. Inclusive, tem uma pergunta aqui, que você acha a respeito de suspense e terror folclórico brasileiro, porque a gente sabe que
existe uma perspectiva de popularização dessa vertente, né? Inclusive, aqui na Bind nós temos o Darlon e o Orfeu, que eles escrevem sobre isso, e que assim eu fico assustada toda vez que leio, que eu sou medrosa mesmo. Eu acho ótimo porque esse também é o meu estilo. Cadê o Eu, Orfeu? Ele tava aqui, ele saiu, né? Cadê o Orfeu? Chama o Orfeu aí, Arice. Dá um oi pra ele. E a gente conversou até com o Orfeu já há 2 semanas a respeito disso. E eu acho maravilhoso, sabe? Você falar justamente que o que você aborda não é o comum, não é aquilo que todo mundo tá acostumado, mas uma cultura que é um pouco desconhecida, apesar de ser o nosso recorte cultural, né? O Brasil é tão uhum. grande e tão cheio de coisas. E Eu fico somos encantada. todos brasileiros. Eu fico E somos encantada todos brasileiros. com Cada um. cada estado tem sua própria cultura. Isso é Uhum. maravilhoso. Como que foi para você? Como Cada é que você fez um. pesquisa para isso? Como que foi? Ah, foi uma situação muito interessante, porque eu gostaria muito de trabalhar sobre a questão da interação entre mitologia e folclore e estrangeiro e nacional. E aí eu é, eu não queria cair no chavão típico que nós conhecemos, vai. Quando a gente fala de cultura, vai, europeia no Brasil, é, nós vamos lembrar do italiano, do... deixa eu tirar isso aqui daqui. Ô, Arice, desculpa, Pronto. mulherzinha, vou deixar o homem falar. Então, a gente fala muito do italiano, do alemão, assim. Então eu peguei um recorte pouco conhecido de cultura estrangeira que veio para o Brasil e ali se ficou, que foram os russos ucranianos dos faxinais do Paraná. Por que eu escolhi isso? Porque eu fui criado num bairro em São Paulo de maioria de pessoas do leste europeu. E eu conheci um monte de velhinhos russos que contavam um monte de histórias que vinham de sabe-se lá onde. Que bacana. E quando eu peguei dos índios Terena, eu estava pensando assim também, bom, o que existe de mais brasileiro do que o indígena, né? Mas aí eu pensei assim, nossa, mas a cultura guarani, a cultura tupi, por mais bela e maravilhosa que ela seja, ela não é a única. Nós temos mais de 80 nações indígenas no Brasil. Nós temos mais de 80 idiomas indígenas que estão sob risco de desaparecer no Brasil. Então eu pensei assim, nossa, por que não procurar um tronco indígena um pouco diferente? E nisso eu lembrei de uma palestra que eu vi em um evento fantástica sobre a cultura dos Terena, que até hoje foi uma das melhores palestras que eu já vi na minha vida, com a intenção de apresentar aspectos de uma cultura, porque o palestrante conseguiu desenvolver praticamente tudo em um período de tempo muito rápido. As crenças, os rituais, as vestimentas, a arte, assim, num tempo de muito curto. E nisso eu acabei escolhendo essas duas culturas para serem a base do meu livro. E até onde parece ter funcionado. Até as resenhas que eu vi são todas muito positivas. Eu falei, nossa, interessante. E eu vi você dizendo isso, a gente percebe que você gosta do incomum, né? Você quer mostrar aquilo que as pessoas não estão acostumadas a ver. E isso é ótimo, isso é maravilhoso. Precisamos de mais gente assim. Principalmente na literatura, né, pessoas? Você tem
publicado ele físico e digital ou só físico? Tanto físico quanto digital. Físico tem um exemplar aqui, na Mostra aí. verdade ele é da minha mãe. A ponte entre os dois mundos, gente. Eu achei muito interessante quando eu vi o nome e olhei a capa, assim, já fui ler sinopse, e já fui ver resenha, eu disse, não deu tempo de stalkear, mas pelo menos o livro do homem eu tô vendo. A capa é maravilhosa, da estupenda Mariana Teixeira, uma capista absolutamente fantástica. Se alguém precisar de capas, mais do que recomendada. Olha aí, Arissa, vai vendo. E vamos falar. Você tem tá escrevendo algum livro? Tem algum projeto futuro? Alguma coisa que está em andamento? Isso é um pouco difícil de explicar. Por quê? Mas a gente entende, explica. Assim, não é difícil de entender. Assim, eu tenho déficit de atenção num grau razoável para alto. O que quer dizer que eu estou sempre fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, eu não estou trabalhando em um projeto. Eu estou trabalhando nesse momento em literatura em 9 projetos. Nossa! Mas... Meu Deus! Porque a minha mente normalmente ela se dispersa para outro projeto muito rápido. Gente, então, é muita coisa. Então eu tenho que ficar me policiando para tentar voltar para o projeto principal. Mas o projeto principal, que se chama, nome provisório, claro, mas que se chama O Segredo de Évora, nome provisório, eu até admito que está bem clichê, né? Mas eu pretendo tê-lo pronto esse ano. Olha aí, gente. E na quarentena, como é que tá para você? Na quarentena, você tá conseguindo ser mais produtivo ou não? Como que tá sendo? Olha, eu tento ser produtivo, tento mesmo. Inclusive consegui adiantar bastante os projetos. Consegui, sim. Mas é difícil você ser totalmente produtivo quando você sabe a situação que está acontecendo lá fora. Tem isso, né? Poxa, assim, eu adoraria que eu estivesse em casa simplesmente porque eu posso ficar em casa e me dedicar só a escrever. Ou então que pelo menos todo mundo também pudesse estar em casa, fazendo sua quarentena e praticando isolamento social de forma adequada. Mas, assim, é difícil você tirar um pouco do peso da situação que nos tira. Mas a gente tenta avançar na medida do possível. Certo, aqui, ó. Já que nós estamos hoje fazendo negócios ao vivo, Dona Arisa está dizendo aqui, ó. Tem espaço para ti na Bind. Viu aí? Isso é um convite, Dona Arisa. A outra colocou, tem mesmo. Nuti colocou, tem mesmo. Gente, eu estou adorando o papo de hoje. Muito enriquecedor e... Inclusive, né, estamos aqui... Nossa, é cultura pura. Eu estou agradecidíssimo pela participação. Chegou o Orfeu Também aqui. estou adorando. O Orfeu colocou, cola com nós. Olha aí. As mulheres na Bind, elas são as mais fofinhas, já os homens são mais pro lado, né, mais terrorístico, mais suspense assim, são os homens que fazem isso na Bind, gente. Os meninos da Bind são mais pra isso. Aí já estão chamando o Wallace. Deixa eu te perguntar assim, você falou que tá aí com um monte de projetos encaminhados, que você vai pulando de um para outro, precisa se policiar, mas
Você tem alguma questão de bloqueio? Como que é isso para você escrever? Já teve algum bloqueio assim que, teve que sacudir para voltar? Uhum. É, tive. É, e eu não sei se existe uma fórmula para você lidar com o bloqueio. Porque a maioria das vezes que aconteceu, eu tive que arrumar soluções diferentes. Por exemplo, teve uma antologia de ficção científica que eu participei, que eu tive bloqueio durante todo o período de, de preparação do conto. E eu. E repentinamente, assim, o período final para mandar o conto era às 16 horas de tal dia. Repentinamente, meio-dia, bateu a inspiração e escrevi o conto. E ele foi aprovado. Gente, eu fiquei surpresa Então, na live passada, porque eu conversava com a Deia Klein, que ela está com um livro na Bind, que é o Noite de Chianti, que é um livro do Hot. E a Deia falou que nunca teve bloqueio. E daí eu falei, menina, isso é possível? Que inveja! Nunca Que inveja! bloqueio, Que inveja! Eu acho que a gente até zoou, né? Falou que deve ser, já que ela mora na praia, deve ser praia, assim. Porque ela falou que nunca teve bloqueio. E é muito comum, muito normal, né? A questão de bloqueio. Mas... sim. Eu acho que talvez o único remédio real para bloqueio seja sentar e começar a escrever qualquer coisa. Mesmo que comece a sair ruim, uma hora você vai começar a desandar. Olha, pessoal, hashtag fica a dica, viu? Senta e escreve. Assim, você falou com a gente desde o começo que sempre escreveu, mas só há uns 4 anos é que você realmente focou nisso. Você já pensou em parar de escrever, tipo, jogar tudo pra lá e deixar, ou não? Bom, eu fiz isso quando eu era adolescente. Já passou dessa fase. Eu fiz isso quando eu era adolescente. Hoje em dia eu não me vejo sem escrever. É algo que eu gosto demais de fazer. Mas eu não posso falar pelo futuro, né? Nunca se sabe. Posso me decepcionar, posso me encher. Não sei. Tomara Mas que não, nesse né, pô? momento. Eu estou aqui torcendo para que não. Eu acredito que a literatura nacional tem muita coisa para ganhar contigo. Então, ó, vai escrever. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Assim, qual é um tema assim que você tem muita vontade de escrever, mas que ainda não escreveu? Eu gosto de me manter no realismo mágico, mas eu gostaria de me manter no realismo mágico, mas com uma temática mais adulta e definitivamente mais urbana, porque eu gosto muito das tradições folclóricas, assim, mas eu sou de São Paulo. E eu vejo algo e assim eu me vejo muito mais integrado e muito mais familiar quando eu estou falando sobre o meio urbano. Uhum. Então eu gostaria de não apenas de continuar trabalhando o realismo mágico de uma forma mais adulta, mas também bem mais urbana.
Isso é para o futuro, né? Já tá pensando nisso, né? E isso, Nos projetos que você está estou. escrevendo já tem a ver? Já está usando essa temática? Um dos, pro- um dos projetos, sim. Um dos projetos, sim, ele já está sendo trabalhado. E vamos ver o que vai dar. Esse daí é um dos que vai dar mais trabalho, mas vamos ver o que vai sair dele. Ou, Wallace, a questão de pesquisas, assim, para fazer, para escrever. Como que você faz pesquisa? Geralmente é só via Google ou, tipo, você... Aquele. Então, é, você pode utilizar o Google sempre, mas tenta ir além da terceira página de pesquisa do Google, porque você vai achar muita riqueza de material. No caso de todos os livros de tudo que eu trabalhei aqui, que eu citei aqui, eu estava falando meio de material que, como eu citei, era meio familiar para mim. Religião afro-brasileira, os índios Terena, folclore do leste europeu. Assim, então, é, era um terreno meio familiar, no qual eu só precisei de uma pesquisa mais aprofundada para situar as coisas e colocar tudo no, nos seus devidos, nos seus devidos pontos e com a devida profundidade. Mas, por exemplo, ah, se eu tivesse que escrever sobre algo que eu sou completamente, que eu não tenho nenhuma familiaridade, eu teria que empreender uma pesquisa muito mais pesada. Chico Buarque escreveu A Peste e ele nunca tinha pisado na Hungria, mas ele pesquisou tão bem que muitos húngaros não acreditavam que ele nunca tinha estado em Budapeste. E, e, e hoje em dia a internet facilita bastante a, a pesquisa. Não é como antes, onde a gente tinha que procurar. Bom, isso aqui entrega a minha idade, né? Mas tinha que procurar na Barça, no, entre outras enciclopédias gigantes assim. A internet facilita bastante para você encontrar material, mas se algo falta, eu acho que a biblioteca sempre é uma boa ajuda. Está cortado. Cadê pessoas? Está cortando bastante o som. Voltou, gente? Estamos de volta? A ima... Estamos. Agora está dando para ouvir. Aleluia. Estamos quase terminando. Mas eu gostaria de te perguntar
qual foi, assim, a obra? Porque a gente, geralmente, todo mundo que gosta de escrever também gosta muito de ler. Como você falou, foi alfabetizado muito cedo e sempre teve muito incentivo. Qual foi a obra, assim, que você leu, que você falou, poxa, eu quero fazer isso, eu quero escrever? O Velho e o Mar, do Hemingway. E Ana, você ouviu? Minha imagem tá ruim? Vocês não estão me vendo, não, gente? Será possível? Minha internet já está ameaçando cair, meu povo. Não é possível. Tenho que conseguir salvar a live. Wallace, você está conseguindo me ver? Conseguindo me ouvir? Eu estou conseguindo ver, o som está cortando um pouco. Você está me ouvindo? Estou ouvindo e estou vendo embaçadamente. Mas vamos continuar, a gente já está quase terminando. E de tudo que você já escreveu até hoje, o que é mais especial para ti? Nesse momento, empata o meu primeiro livro, A Ponte Entre os Dois Mundos, e o conto que eu escrevi para Bindi. Porque... Não, porque esse conto realmente eu deixei fluir alguma coisa especial certas lembranças especiais que eu tinha da minha infância. Então, e também pela temática muito séria que eu utilizei. Então, eu acho que tanto ele quanto o meu livro, eles empatam. Ótimo. Ari, você falou que ele não ouviu a pergunta. Qual foi a pergunta? Eu perguntei antes dessa, isso? Ah, tá. Antes dessa? É que eu perguntei qual foi o livro que você leu, assim, que você falou, poxa, eu quero ser escritor, quero escrever. Qual foi o livro que aconteceu isso contigo? Uhum. Ernest Hemingway, O Velho e o Mar. O Velho e o Mar. Mais do que recomendado, mais que recomendado para qualquer pessoa. Eu já ouvi falar bastante desse livro, eu preciso ler, gente, porque já ouvi falar demais. Ele é curtíssimo, dá para ler em uma tarde, e ainda assim ele transforma você por dentro. É fantástico. Opa, vou colocar aqui na minha lista. A gente já está quase terminando, eu adorei o papo, foi maravilhoso. Eu também gostei muito. E eu gostaria de agradecer demais pela sua paciência de estar aqui com a gente, a sua disponibilidade, pela sua simpatia, eu adorei você. A gente conseguiu fazer negócios ao muito vivo. Obrigado. É recíproco. É recíproco, você também foi muito simpática. E aí eu gostaria que você deixasse suas considerações, seu recado para quem está começando na literatura, para quem está vivendo esse tempo de pandemia que está aí isolado. Fique à vontade. Bom, para quem é leitor, eu acho que o melhor recado que nós podemos dar é: nunca deixe de ler, nunca deixe de sonhar, não abandone os livros, porque apenas porque nós temos outras mídias hoje em dia que podem parecer mais atraentes, mas só os livros eles permitem você trabalhar uma história que você vai trabalhar junto com o autor dentro da sua mente. Porque eu posso descrever os personagens, eu posso descrever as ações, mas a forma com que você vai ver isso é a sua mente que vai construir. Então, nunca abandone esse método de construção conjunta junto com os autores. Porque não é apenas uma
um entretenimento de mão única. Ele funciona em uma mão dupla, a partir daquilo que o autor escreve e do que o leitor imagina.